O Alessandro é um dos maiores nomes do violão brasileiro, relacionado ao choro, relacionado à música brasileira. É um cara de carreira internacional. Estava até comentando que ele acabou de vir de um curso que ele estava dando nos Estados Unidos, na Califórnia. Ficamos muito felizes quando ele aceitou o nosso convite para vir aqui para Juazeiro do Norte, para o nosso festival de violão. Então, tenho certeza que a gente vai aproveitar muito desse momento agora e reforçar o convite para todos que compareçam ao festival hoje à noite na série de concertos. Então, com vocês, Alessandro Penesi. Obrigado. Obrigado, galera. Prazer estar aqui, viu? É sempre uma alegria muito grande chegar num lugar onde as pessoas curtem violão e tal, e estudam, né? Daquela afinadinha aqui básica. Então, eu quando faço workshops, na realidade eu tenho mais costume de fazer oficina de choro, né? Que acaba durando mais, normalmente já chegou a durar até 5 dias fazendo uma sequência de trabalhos envolvendo choro, mas dá pra gente arrumar isso e fazer conforme a necessidade, né? Aqui a gente vai ter 1h30, mais ou menos, como o Cleiton disse. Então seria interessante quem trouxe o instrumento, se puder tocar, vai ser muito bacana. Eu vou trabalhar umas sequências de acordes que são bastante presentes, estão muito presentes nos choros, né? Nos choros tradicionais, né? A gente vai ver no modo menor, primeiramente, depois no modo maior. É uma sequência de 20 acordes e ela aparece em choros como Cochichando, do Pixinguinha, que acho que praticamente todo mundo deve conhecer, aquele choro assim. Estou me referindo à primeira parte, né? Para quem não sabe, o choro é como se fossem 3 músicas em uma, né? Tem 3 partes, normalmente, e essas partes se comportam como um refrão e versos, né? A forma é a forma sonata, a forma rondó, né? Em que tem um refrão principal, né? A parte principal, que é a parte A, parte B, ela se repete uma vez, depois volta para a parte A, vai para a parte C, volta para a parte A. Essa é a forma clássica de um choro, né? Então, eu me referi aqui ao Cochichando, do Pixinguinha, exatamente na primeira parte dele. Se você for reparar nos acordes, deixa eu só ver se está afinadinho aqui. Não tá. Então seria isso aqui: Ré menor, Mi meio diminuto, Lá com sétima, Ré menor, modula para Lá menor, Mi com sétima, Lá com sétima, Ré menor, Mi meio diminuto, Lá com sétima, Ré com sétima, Sol menor, Ré menor, Mi 7, Lá 7, Ré menor. Isso é a primeira parte dele, né? Então tem trechos que vão estar presentes nessa sequência que eu montei. Por exemplo, essa modulação que vai para o Lá menor, né? Você está em Ré menor aqui, ela está ali, né? Ré menor, Mi 7 e Lá menor. Isso é muito frequente num choro tradicional, né? Por exemplo, nós estamos em Ré menor. Se a gente estivesse em Lá menor, isso aconteceria assim. Lá menor que vai para Mi menor, né? Essa modulação para o quinto menor é bastante frequente. Por exemplo, vamos pensar num outro choro aí em que acontece isso.
Saxofone Porque Choras, por exemplo, do Ratinho, em Ré menor também. Lá menor. Pensando também somente na primeira parte. Então houve aí uma modulação para Lá menor, né? Claro que cada choro se comporta de uma maneira diferente e tal. Então existem choros em tonalidade menor, como essas que eu toquei, em que essa modulação vai ser feita por um acorde maior e não por menor. Por exemplo, eu estando em Ré menor, a modulação acontecer para Lá maior. Isso vai acontecer também. Por exemplo, no murmurando do Fonfon. Vai. Isso é um dos assuntos, né? Outro assunto é a ida para a tonalidade, para a região da relativa. Eu estou em Ré menor, pode acontecer de eu ir para Fá maior. Isso vai ser muito presente também nos choros, né? Esse é um momento. Outro momento é ali naquele compasso 14 ali. Eu vou fazer no tom que está aí, que é Lá menor. Eu vou tocar uma vez essa sequência, só para a gente ouvir, né? Então seria assim. Começando ali, Lá menor, Mi com sétima, Lá menor, Lá com sétima, Sol, Mi, Lá menor, Si com sétima, Mi sétima, Lá com sétima, Ré menor, Si meio diminuto, Fá com sétima, Si bemol, Mi com sétima, Lá menor. E aí, o último Mi com sétima ali, ó, que tem no compasso 20, na realidade seria para a gente repetir essa sequência, né? Aí começa tudo de novo. Essa sequência, a ideia é a gente tocar ela um tanto de vezes até memorizar mesmo. Memorizar pelo ouvido, você entender o que acontece auditivamente ali, seja da maneira que for, para não precisar pensar mais nela. E aí começar a trabalhar, fazer padrões melódicos, fazer arpejos, Existe um padrão melódico que a gente vai trabalhar hoje aqui também, que é bem legal, que tem uma cara de choro mesmo, começa a ficar com cara de choro. Primeiro vão ser somente exercícios, né? Tipo... somente arpejos. Qual é o intuito disso? É fazer começar
a ficar mais fácil, mais tangível a presença das baixarias, fazer a gente começar a criar até as baixarias, fazer você tocar ela com mais fluência, com mais facilidade, até o ponto de você criar as suas próprias baixarias mesmo. Essa é a ideia. E as baixarias são contrapontos, né, na região grave, mas elas podem ser também melodias. Em vez de ser baixaria, você pode fazer melodia mesmo. Começa assim, simplesmente como arpejos, mas depois você faz de diversas formas, começando do grave, que nem eu estou fazendo, mas poderia começar do agudo. Faz conexões entre elas, né? Não simplesmente começar sempre na tônica, na fundamental. Começa na fundamental, começa na terça, na quinta e assim vai. Então tem essa série de exercícios. Então vamos botar a mão na massa. Por favor, violões, instrumentos à mão aí, quem tiver. Quantos a gente tem? 1, 2, 3. Somente? Quem não trouxe... Vamos lá. Quem não trouxe pode cantar, viu? É legal, sempre que tem esse tipo de atividade, leva o seu instrumento, nunca deixa para depois. Dá para enxergar essas coisas escritas aí? Os acordes, pelo menos ali na... Dá? Legal. Vamos dar uma afinadinha. Eu comprei esse afinador aqui, mas parece que ele... muito confiável. Então você não estudou o tanto necessário. Pode ser. O negócio difícil, você faz com 4 aqui, Não. É por isso que é difícil para você. É só assim. Daqui para cá. É que nem o trêmulo. Né? Vai. Beleza? Vamos lá então. Vamos tocar 2 vezes isso aí só. Deixa eu ficar mais pra cá. Quiser sentar aqui junto, senta aí. Eu volto. Dá pra enxergar? Dá. Pode, se quiser pode. Pega uma cadeira aí. Então vamos lá. 1, 2, 1 e 2 e...
ideia é tocar, né, como eu disse várias vezes. O que tem aí embaixo? Aí embaixo tem uma análisezinha harmônica, né? Dá para enxergar aqui, né? Não tem nada demais nessa sequência. Ela tem aqui o Lá menor, que é o primeiro grau, Mi com sétima, que é o dominante, 5 sétima, né? Volta com o Lá menor, Lá com sétima, que é o 5 do 4, né? Dominante do 4. Legal? O Ré menor, que é o 4, o Sol com sétima, que é o dominante do 3, né? Então aqui vai ter gente que vai dizer 3 simplesmente, vai ter gente que vai dizer bemol 3, então aí fica a critério do freguês. O Dó é o 3, né? Ou o bemol 3, a relativa, né? Então o Sol sétima é o dominante do Dó. Mi com sétima, dominante do Lá menor de novo, Lá menor. Si com sétima aqui, que é o 5 do 5, Mi com sétima é o 5. Lá com sétima, mais uma vez, é o 5 do 4, Ré menor é o 4, Si meio diminuto é o 2, né? 2 meio diminuto. O 2, em choro, pelo menos, é bem interessante a gente associar, deixar bem associado, bem compreendido que o 2 é o 4 menor com sexta. Tem que saber disso. É óbvio demais, mas às vezes demora para cair a ficha. Você está em Lá menor, o 4 é quem? É menor. Coloca a sexta nele. Esse acorde aqui, Ré menor com sexta, é exatamente o Si meio diminuto. É uma inversão. Depois volta para Lá menor, no 15 ali. Aí aqui, Fá com sétima. Isso tem a dar com pau, assim, show. Que é aqui, a intenção é fazer a preparação para esse momento do Si bemol aqui, que é o bemol 2, que é a região da napolitana, né? A parte da napolitana. Isso tem em choro, tem em samba, por exemplo, um samba super famoso que tem isso aí, é aquele vai barracão pendurar no morro, só para dar um exemplo, né? Então, sol há de brilhar mais uma vez, é a região da napolitana, né? E aí por fim Mi com sétima e volta para Lá menor. Legal? Seguindo, aí tem umas explicações aqui e tal, que não precisa agora. Aí esse material eu vou deixar aí para vocês baixarem, tá? Aqui está em todos os tons, vocês pratiquem isso, legal? É legal fazer em todos os tons, acredite. Aí eu dou uma pequena noção de condução de baixos. No choro, a voz mais grave, o baixo, portanto, é muito importante. Se você tem uma sequência de acordes como essa aqui, Lá menor, Mi7, Lá menor. Um violonista iniciante tocaria dessa forma aqui. Por exemplo, um choro. Ele faria assim. Isso não tem interesse nenhum. Simplesmente é fundamental dos acordes todas as vezes. Um chorão tocaria dessa forma, ao menos. Né? O que é, ó? Ele alternaria os baixos de modo a construir uma linha de baixos mais interessante. Aqui tá, eu não diria nem que é bom, isso aqui é meio médio. A ideia é você fazer a linha de baixos o mais, deixando as notas mais próximas umas das outras, dentro das possibilidades, né? Mesmo que de vez em quando vai haver salto, por exemplo, nesse caso. Ó, se possível, evite saltos entre os baixos ou mudança de acorde. Por exemplo, aqui dá no Ré menor, Fá no baixo, Lá no baixo, Si meio diminuto, depois aqui um Fá no baixo. Dentro do mesmo acorde, tudo bem você fazer um salto. Aqui, ó. Dentro do Lá menor, aqui, ó. Você vai ter o Mi no baixo, depois o
o Lá, houve um salto de quinta. Depois esse salto do Lá para o Fá aqui. Mas o mais importante é evitar essa monotonia de tocar somente as fundamentais. É só isso. Depois, quando você tiver acordes dominantes, por exemplo, Lá com sétima que vai para Ré menor, ou então Sol com sétima que vai para Dó, Lá sétima, Ré menor, Sol sétima, Dó, você utilizar, aqui no caso você pode utilizar a fundamental de cada um deles, né? Por exemplo, o Lá indo para Ré, o Sol indo para Dó, que é o movimento de quarta justa, né? De Lá para Ré, de Sol para Dó, isso funciona bem no choro. Assim como também funciona muito bem a resolução do trítono. Vocês já devem estar acostumados com isso, né? Por exemplo, você tem o Mi com sétima aqui. A terça no baixo, que é o Sol sustenido, você praticamente é obrigado a ir para fundamental no baixo, no próximo acorde. Mi com sétima e Sol sustenido no baixo, e o próximo acorde é Lá, você tem que tocar o Lá mesmo no baixo. Mesma coisa vai acontecer quando você tiver a sétima no baixo. Aqui, Mi com sétima, sétima no baixo, você é praticamente obrigado a descer aqui para terça do acorde. Isso são detalhes que vocês estudam aí nas matérias, né? Harmonia e tal, contraponto. Aí eu dou alguns exemplos aqui de mais conduções, né? Por exemplo, quando você tem uma sequência de acordes dominantes, como essa aqui, Mi com sétima, ó. Acordes dominantes consecutivos, né? Se você colocar eles invertidos de modo que apareça sétima, terça, sétima, terça, sétima, terça, fica um caminho bastante interessante, olha só. Diferente disso, que são simplesmente as fundamentais. Tem um choro, tem vários choros, mas tem um que emprega esses vários acordes dominantes seguidos, que é o Misturimanda. O Misturimanda do Nelson Alves, ele é assim. E o acompanhamento é é um caso onde tem acordes dominantes consecutivos. Agora vamos tocar aqui isso. Treinamento melódico padronizado. Isso é aquela sequência que a gente tocou. Só que agora a gente vai trabalhar os arpejos de cada acorde, né? Começando do grave sempre, ó, e começando sempre das fundamentais, né? Lá menor, a gente está tocando tríades, no caso aqui Lá menor, Ré menor, Dó maior, e acordes com sétima, no caso os dominantes. Tá? Só vai ter um caso aqui que é esse Si meio diminuto, que vai ter a sétima dele mesmo, né? Que é o Si, Ré, Fá natural e Lá. Né? Então, ou serão tríades ou tétrades. Vamos dar uma tocada? Acho que eu vou ficar meio por aqui mesmo. Deixa com vocês. Dá pra ouvir? Beleza. Então, vamos nesse pique. 1, 2, 1 e 2 e...
Se você quiser fazer os acordes pra gente, ó, que aí já dá fica com mais cara de show. Vamos de novo? 1, 2, 1 e 2 e... Legal. De novo, agora tocando 2 vezes cada nota. Legal. Isso é uma série de exercícios em um só, na verdade, né? É exercício de harmonia, de leitura, de técnica, porque você faz o que está escrito aí, mas depois você faz 2 toques por nota, como a gente vai fazer. Você pode fazer 5, né? Isso é bastante voltado à prática das melodias do choro, à prática da improvisação. Tá? Então é bem interessante. Seguindo. Agora que estava gostoso, a gente vai fazer o dobro. Que seria o quê? Seriam 2 oitavas. Na realidade é mais fácil pensar assim, para cada acorde você vai tocar 8 notas que estão dentro desse acorde, né? E de preferência nessa região do violão. Então, tentando aproveitar o máximo de notas que a região dá para aquele acorde. Por exemplo, Lá menor, esquece que eu estou usando 7 cordas, né? Então eu vou tocar só a partir da sexta. No Lá menor, a gente vai partir da nota mais grave que essa região dá, é o Mi. Então, tem que ser 8 notas. O arpejo de Lá menor é Mi, Lá, Dó, Mi, Lá, Dó, Mi, Lá. Então seria exatamente essas notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí já vai vir o próximo acorde, que é o Mi com 7. Eu estou explicando isso que está escrito, mas é que não basta você simplesmente ler. Você tem que saber o que está acontecendo, porque vai chegar uma hora que você não vai ler isso. A ideia, o ideal é você saber fazer isso sem papel, sem partitura nenhuma. Né? Então, no Mi com 7, mas quais são as notas que fazem parte do Mi com 7? Si, isso mesmo, Sol sustenido, isso, Si, Ré, beleza, isso aí. Então, Mi, Sol sustenido, Si, Ré. E aí, mais uma vez, Mi, Sol sustenido, Si, Ré. E aí já deu as notas. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí já passa para o próximo, que é esse aqui, que é o Lá menor. E você vê que ele ficou exatamente igual ao primeiro. Né? Aí vai vir um Lá com sétima. E mais uma vez você começa do Mi, né? Porque você está aproveitando a região grave do instrumento, a nota mais grave que é ali. Mi, Lá, Dó sustenido, Mi, Sol, Lá. Mi é a quinta do Lá com sétima. Então, quinta, sétima, Lá é a fundamental. Tudo bem isso aí? Formação de acordes? Legal? Vamos dar uma tocada? Pá, pi, 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 pá, pi, pi, pi. Pode ser assim? 1 e 2 e... Quem não está tocando pode solfejar, viu? Sol, Lá,
os acordes algumas vezes, né? Agora, como tem essas regrinhas, tipo, vamos aproveitar todas as notas que a região oferece para a gente a partir do grave. Então aí você é meio obrigado a ler. Vamos ver o próximo. Quer ver? Se ele aparecer, aparece. Agora começamos do agudo. É a mesma coisa, só que invertido. Vamos fazer? 1, 2, 1 e 2 e... Isso, faz o violão na cabeça. Isso mesmo. Se tiver difícil, faz os acordes. Se deixar, eu fico falando aqui um montão. Vamos fazer aqui um bate-papo, tá? Vocês podem levantar a mão a hora que quiserem e perguntar qualquer coisa. Alguém se acredita? Bom, quando pintar uma dúvida, só fala. O próximo seria o quê? Arpejo favorecendo terça e fundamental. Então, qual que é a ideia desse exercício? Cada acorde aí da sequência vai ser sempre iniciado ou pela fundamental ou pela terça. Então, você vai estar caminhando, tal, está chegando o próximo acorde, você tem que pensar rápido e tocar ou a terça dele ou a fundamental. Que é aqui, ó. Se você conferir, ó, Lá menor, fundamental, Mi com sétima, terça, Lá menor, terça, Lá 7, terça, Ré menor, fundamental, aqui no meio. Ó, já desculpem aqui, tem alguns errinhos aqui, que nem toda vez nesse Si com sétima, em vez de Ré sustenido, tá Mi bemol. É que o programa, o editor de partitura é duro, então ele acha que é Mi bemol. Mas é Ré sustenido. Legal? Vamos ver como é que soa isso? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Mudou da água para o vinho, né? Começa a ter cara de melodia. E uma coisa interessante que o choro tem, que vem da música barroca. De uma certa maneira, você não precisa de
um outro instrumento acompanhando. A própria melodia já expõe a harmonia muito claramente. Então, e isso vai ficar cada vez mais à mostra, conforme a gente vai descendo aqui nesses exercícios. Então, o próximo, esse aqui é bem legal. Vocês já ouviram falar no padrão 1, 2, 3, 5? Quem estuda jazz aqui, quem já estudou jazz alguma vez, esse padrão é super comum. Por exemplo, você está em Dó maior, as notas 1, 2, 3, 5. Por exemplo, em Dó maior seria Dó, Ré, Mi, Sol. Esse padrão ele é tão bacana porque ele tem 4 notas. E isso faz com que ele seja muito, tenha uma quadratura. Então você pode fazer ele em diversas oitavas, né? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Então sempre vai funcionar muito bem. Ele funciona como bloquinhos de Lego. Você vai colocando assim, sempre funciona, sempre dá certo. Então, em cima de cada um dos acordes, a gente colocou aqui. Aí dessa vez saiu para 5 com 7, vai sair o resto dele. 1, 2, 3, 5 para cada um deles. Vamos ver como é que soa? 1, 2, 2, e. Esse é um deles. Isso também está muito presente em choro, né? Tanto nas melodias dos choros. Se você tentar lembrar de um agora, eu lembraria de um choro que tem, mas tem, é certeza. Aí entra na última parte que eu chamo de bordaduras e notas de passagem. Aí começa a ficar com mais cara de choro. Esse movimento aqui, ó. O que acontece? Bem rapidamente. Aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Esse Lá aqui, ele é a nota fundamental, né? Aí você tem um Sol sustenido e depois o Lá. Quando você tem esse movimento, a gente chama isso de bordadura. Você sai de uma nota de acorde, passa para uma nota grau conjunto, seja abaixo, seja acima, e volta para a mesma nota do acorde. Lá, aqui, Lá, aqui. Essa nota, no caso a bordadura, ela tem que estar num tempo mais fraco, né? E aqui ela está. Depois tem esse Si, que é nada mais do que uma nota de passagem, que também fica em tempo fraco, separando duas notas de acorde, que é esse Lá aqui e esse Dó. Então, ela está entre essas duas notas de acorde. E aí, quando a gente chega nesse Dó, vai ter mais uma vez a bordadura aqui, ó. Dó, Si, Dó, nota de acorde, desce uma nota grau conjunto e volta a mesma nota. E aqui mais uma nota de nota de passagem. A última nota, a oitava semicolcheia, ela é meio coringa. Nem sempre vai ser uma nota de passagem, pode ser um salto, aí vai variar um pouquinho. Eu vou dar uma tocada primeiramente aqui e vou pedir para alguém fazer os acordes aí, só para vocês ouvirem isso.
Nem sempre, então, vai ser nota de passagem. Ó, veja aqui, nesse caso aqui é um salto. Como uma regrinha, talvez, para vocês tocarem, funciona se você sempre tocar a primeira nota aqui. No caso, eu tenho esse Mi com sétima. Você repetir a primeira nota tocada aqui, ó, na última. Funciona. Mas vamos ver. Quem pode fazer os acordes para mim aí? Eu vou tocar uma vez. Um pouquinho mais rápido, tipo aqui. Tá? 1 e 2 e... Começa a parecer até um negócio mais barroco mesmo, né? Então esse é o primeiro exercício das bordaduras. A gente está, lembra como é que foi no início? A gente está começando das fundamentais e depois indo para as terças, né? Fundamental, terça, sempre. Para cada um dos acordes, fundamental e terça. Então aqui, depois você vai ver que tem vários aqui, vários mesmo. A gente vai começar, por exemplo, o próximo começando da terça e descendo para a fundamental. No próximo a gente vai começar da terça e subir para a quinta. Depois da quinta para a terça. E vai fazer até chegar ao ponto que isso fique livre. Você faz como você quiser. E aí começa a ficar com mais cara de choro mesmo. Vamos tocar todo mundo isso aí uma vez? Eu sei que é um pouco pesado isso, mas se todo mundo tivesse um instrumento, aí ficaria mais livre. Vamos lá. Pode ser assim? E 2 e... Começar na fundamental, começar nas terças, vai mudar totalmente, olha só. Então, ó, inicia na terça e depois na fundamental. Terça, fundamental. Terça, fundamental. Vamos ver como é que soa. 1 e 2 e...
começando da terça e caminhando para aqui. Vamos ver como é que soa. 1 e 2 e... Quando comecei a estudar violão, eu tive um professor que, antes de eu estudei violão clássico, que se falava violão clássico na época, né? E eu estudei com um cara antes, que era o Carlos Coimbra, e ele dizia que o bom violonista tocava com todos os dedos, né? Que legal. Aí ele me ensinou, a primeira coisa você vai fazer assim, para pegar o movimento. AMI. E eu fiz isso, eu tinha uns 7, 8 anos. E qualquer música que ele tocasse, ele tocava desse jeito, né? Sempre nessa ordem, né? E aquilo pra mim era normal, que eu praticava com ele e tal. Depois eu fui lá com o mestre Sérgio Beluco. Aí ele falou, não, esquece isso aí, você vai tocar com IM, que é a técnica do clássico e tal, né? E aí aquilo ficou guardado, aquela maneira de tocar, guardado na minha cabeça. E eu estudei e tal, não sei o quê. Quando eu fui para Tatuí, eu tinha uns 15 anos, aí o seu Jair de Paula, meu professor lá, ele me gravou uma fita cassete com vários violonistas e tal. E tinha um que foi um assombro quando eu ouvi tocando, né? Ele fez uma frase lá que era um negócio assim. Só que praticando, né? Aí eu pensei, mas fez muito rápido. Isso aqui é tartaruga perto do que ele fez. Eu falei, mas como é que ele fez isso? Ah, deve ser daquele jeito, com 3 dedos. Aí passei a praticar aquilo e trabalhar exercícios disso. E tentei desenvolver uma maneira de tocar aquilo. Mais pra frente eu descobri que ele fazia exatamente com 2. Então foi a minha decepção total. Não é nada daquilo. Enfim, mas aí eu fiquei, já tinha esse trabalho, eu falei, putz, vou tentar desenvolver isso aí, né? E fiquei meio sempre tentando tocar daquela maneira, com 3 dedos e tal. Então, para quem quiser saber, é como o movimento do trêmulo, né? Que você faz. Só que sem o polegar. E sem a posição do trêmulo, que é sem apoio, né? É com apoio que eu faço. A primeira coisa seria você fazer isso. Vamos tentar fazer aí? 1, 2, 3, 4. Começando com anelar. Eu costumo deixar o polegar em cima de um bordão aí, só para ficar mais fácil.
tem que fazer isso um tanto de vezes que você consiga conversar com alguém e fazendo sem se atrapalhar. Depois disso, você tem que trabalhar o que eu chamo de trote, que é que nem trote de cavalo mesmo. Você fazer 3 toques rapidamente. Lembra? Ele estudou comigo há muito tempo atrás. Tinha já isso aí? Eu já falava isso? Então, como é que é? Você imagina, você coloca os dedos ali, né? Imagina que tem um fio ligando cada dedo. E aí você vai começar por esse aqui. Você vai puxar esse dedo e ele está amarrado aos outros. Ele vem e os outros vêm também. Como realmente se eles estivessem ligados, né? Isso aí. É o toque da granaína, né? Na música espanhola tem isso, né? O flamenco tem isso. E é um movimento muito natural da mão, porque é um movimento de fechar, né? Você fecha a mão e faz isso. Nem sempre dá certo, mas... É legal fazer com muita calma, né? Tipo, antes de sair fazendo, pensar o que vai acontecer, né? Deixa o anelar encostado na primeira corda e pensa o que vai acontecer. Eu vou puxar o anelar, vai vir o médio e o indicador. Aí. É isso aí. Depois que isso aconteceu, aí você começa a fazer um loop disso. Pacatá, pacatá, pacatá. Eu apoio na corda de cima. Quando você faz muito rápido, a impressão que eu tenho, não sei se posso estar enganado, quando você faz muito rápido, a impressão que eu tenho é que é meio apoiado e meio não apoiado. É que quando... Por exemplo, quando você está subindo, a impressão que eu tenho é que nem está totalmente apoiado, um pouco mais curvado, entendeu? Rola isso, não? Rola. Quando eu faço muito rápido, a tendência da mão é curvar mais. Entendi. E eu te falo por quê. Questão de posicionamento da mão, eu já pesquisei muito, assim, mas que tipo de pesquisa que eu faço? Comigo mesmo. Porque esse é um negócio meio tabu, é difícil você conversar com alguém isso e a pessoa falar. Primeiro é difícil você chegar para alguém que toque muito isso aí, alguém que seja um dos tops, você chegar nele e falar, escuta aqui, senta aí, vamos ver o que acontece aí. Então, não dá, eu vou por mim, né? Imagina o seguinte, você está à beira de um penhasco, e o penhasco é assim, ele é bem retinho, bem certinho. Aí você está, alguém botou você naquela posição, você está segurando assim, para não cair. Como é que você vai segurar? Assim ou assim? Pense um pouco. Que jeito que vai ter mais força a sua mão? Assim ou assim? Assim. Então, quando eu faço rápido, eu faço assim. Mas eu não pensei nisso para depois tocar. Eu analisei o meu toque e aí tentei ver por que isso acontece. Porque se você for subindo muito reto, a mão vai ficar mais rígida, né? Não sei. Assim. Analise a mão do Paco de Lucia quando ele faz. É assim. A mão dele, né? Então... Inclusive esse dedo fica também. Quando eu tenho que fazer rápido mesmo, automaticamente a mão faz isso. Claro que aí vão ter outros problemas. Tem sincronismo com a mão esquerda, tem a distância das casas, aí você vai... É complicado. Quando é uma cestina também é um pouco mais, talvez, os 3 dedos, acaba sendo um pouco mais lógico, quando é com a série cocheia, que um vai ficar trocando. Né? Sim. Ele está falando aqui, não sei se todo mundo ouviu,
a dificuldade de... A dificuldade não, a lógica que existe entre você fazer 3 dedos com sextina aqui. É muito lógico isso, né? 3 notas por corda. Eu sempre estudei as escalas aqui, 3 notas por corda. Por quê? Por causa dessa coisa de tocar com 3 dedos. Mas eu tento fugir disso também. Como? Tocando músicas, ou então tocando escalas normais, por exemplo. Em que aqui eu tenho que me organizar, né? Ou eu mantenho a mesma coisa. O que é isso aqui? É uma escala que tem 3 notas, 3, 2, 3. Aí a ideia é ou você, no meio do caminho, você coloca 2 dedos, né? Normalmente IA. Mas daí dá uma quebra no movimento. E eu não gosto da quebra, porque, né, atrapalha. Normalmente eu continuo, né? E quando eu continuo, o dedo que estava subindo, sempre, o que é o dedo que sobe? O dedo que faz a troca da corda, né? Por exemplo, tem um exercício, para você se acostumar a tocar isso, ele é bem básico, é 3, 2, 1 aqui sempre, em todas as cordas. E aqui sempre a AMI. Esse tipo de exercício, eu digo que todo santo ajuda, né? É muito fácil, né? Chegou aqui, passa para frente. Vocês perceberam que tem um movimento que é mais chato, que sai pior? Que é o quê? Quando tem que descer. Então o que eu faço? Eu faço o contrário também. Tipo, começo assim com 3, 2, 1, mas também começo com 1, 2, 3. Na verdade, você tem que fazer todas as variações aqui com a MI sempre. Então seria 3, 2, 1, 1, 2, 3. Depois 4, 2, 1, para trabalhar o 4 também. 1, 2, 4. Depois 3, 1, 3, 4, 3, 1. O que é? É para você simular a escala. Então você faz isso e depois você repete isso tudo, iniciando com o indicador, iniciando com o médio, da mesma maneira que você iniciou com o anelar. Como é que fica? Por exemplo, com o anelar, é o que a gente fez aqui já hoje, né? Iniciando com o indicador. O movimento é sempre daqui para cá. Você só começou com o indicador. Então seria I, A, M, I, A, M, I, A, M. Então ficaria. Aí chega no que eu estava querendo dizer, que é o dedo que troca a corda. O dedo que troca a corda estava sendo sempre o anelar, né? Agora vai ser o indicador. E perceba que o dedo que troca a corda, ele se mantém em contato com ela sempre, ó. Ó, ele não sai daqui. É como se eu puxasse ele para cima. E isso faz com que o movimento seja curto, primeira coisa. Faz com que eu tenha sempre uma âncora ligada nas cordas. Né? Tá, e depois recomeço tudo com o médio. Aí ele é que troca as cordas. É o pior que tem esse aqui. Horrível. Tá, isso seria a parte mais braçal, mais técnica. 10 minutos, obrigado.
Mas aí você entra no técnico musical. Tem como você fazer uma música que utilize isso? Sim. Choros, por exemplo. Né? Somente sem baixo, né? Essa é uma, mas tem músicas do repertório internacional que também ajudam nisso, por exemplo. Também. Fácil. Aqui já é uma outra coisa. São 3 dedos, mas aqui já é sem apoio. Aqui antigamente eu fazia isso, uma técnica que eu aprendi ouvindo os grupos ao estilo do Trio Los Panchos, que eles utilizam um tipo de sweep, né? Sweep seria isso. Fazer exatamente o que a técnica do clássico condena, que é aproveitar, né? Hoje em dia eu não faço tanto mais isso, então perdi um pouco a prática, mas seria isso aqui. É utilizando sweep. Que tem um apelo assim, mais de impressionar, né? Outra peça legal para trabalhar 3 dedos é essa aqui. Enfim, ela é muito comprida e tem que estar tocando sempre, né? O moto perpétuo, né? Por quê? Porque ela vai oferecer diversas posições diferentes aqui em que você tem que resolver, né? Em que o dedo que sobe é o indicador, tem hora que é o médio, tem hora que é o anelar, tem hora que você tem que usar IA. Então, tem trechos que nem esse aqui, quer ver?
demais isso. Dá até coceira no nariz. Posso fazer uma... Claro. Eu acho muito interessante um vídeo que tem até no seu canal, né? Sobre uns exercícios que você pode fazer utilizando a própria melodia da música, né? Você deu o exemplo do aperto de cavaquinho. Você ia fazendo... ia fazendo isso até o final das cordas, né? Se pudesse isso, eu acho muito interessante. Na realidade seria você criar padrões, pegar trechos de músicas para criar padrões melódicos e fazer disso fraseados, né? No caso aí do apanha de cavaquinho, né? Aqui não tá nem grau conjunto por grau conjunto. Tá assim. Como é que podia ser isso? O ideal seria tendo alguém acompanhando, ou então você tendo uma base de harmonia, né? Mas, por exemplo, aqui, em cima da Noites Cariocas, né? Não precisa necessariamente ter a resposta, porque aqui é a pergunta, aí tem a resposta. Você poderia pegar só a pergunta. E aí, claro, vai depender da harmonia, né? Por exemplo, se fosse em cima do cochichando. Quase que não dá tempo. E você, claro, pode alterar uma notinha ou outra para dar o sabor que você quer, né? A gente podia tocar alguma coisa para dar um exemplo, ou para encerrar mesmo. Não dá tempo? Eita, desculpa. Então foi isso. Desculpa se não abri tanto para as perguntas e tal, mas agradeço aí vocês da presença e é isso aí. Obrigado, gente.